Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus contou esta parábola para pessoas que confiavam em si mesmas e que se achavam melhores do que as outras. Ou seja, aquele tipo de pessoa que acha que será salvo por causa dos seus próprios méritos. Mais do que isso, pessoas que se julgam melhores do que aquelas que não vivem tão corretamente como elas acham que vivem. A parábola começa no versículo 10 do capítulo 18 de Lucas, dizendo que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Temos nesta história 2 homens e 2 orações, e identificamos nela um exemplo dos valores de Cristo, porque Jesus deixa bem claro o valor que deu a um desses homens e o pouco valor que deu ao outro, ou pelo menos a sua oração e postura. O fariseu fez uma oração que tecnicamente nem era uma oração. Ele falou: Senhor, muito obrigado, porque não sou como esse homem, se referindo ao publicano, e depois citou alguns tipos de pecadores. Depois ele notificou a Deus que dava o dízimo de tudo que tinha e que jejuava 2 vezes por semana. A palavra orar significa pedir, e toda oração tem uma parte que se refere aos pedidos. Mas o fariseu não fez nenhum pedido na sua oração. Aquele fariseu era voltado para ele mesmo. Uma das evidências do seu egoísmo está no número de vezes que se referiu a ele mesmo. Ele não fez nenhum pedido, simplesmente informou a Deus e talvez a todos que estavam na sinagoga ou no templo que ele era um homem bom. Em outras palavras, atenção, Deus, eu sou um homem bom, hein? Não esqueça. Ele começou e terminou a oração falando apenas dele mesmo. Sua postura era de superioridade. Por outro lado, o publicano não levantava a cabeça nem olhava para o céu. Ele se sentia tão mau e pecador que nem conseguia levantar a cabeça. Ele batia no peito em sinal de contrição. Quer dizer, ele lamentava por ele mesmo e lamentava por todos os seus pecados, que eram muitos. A Bíblia no Salmo 51 nos ensina que Deus valoriza um espírito contrito e quebrantado. A oração deste publicano é a mesma que tem sido feita há séculos por milhões de pessoas em cruzadas e campanhas evangelísticas. Numa conferência ou cruzada evangelística, as pessoas vão à frente e professam a fé em Cristo fazendo esta confissão. Milhões e milhões de pessoas já oraram: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Depois de sermos apresentados a estes 2 homens, as suas respectivas orações e também as suas posturas diferentes, podemos ver o que Jesus achou de tudo isso. Qual foi o seu julgamento? Jesus falou a respeito do publicano. Esse homem foi para casa justificado. Se mudarmos a palavra justificado pelo seu significado literal, a frase ficará a seguinte: este homem foi para casa como se nunca tivesse pecado antes. Ele foi considerado justo, como se nunca tivesse pecado antes na sua vida. Ele não foi apenas perdoado, ele foi justificado, quer dizer, considerado como se nunca tivesse pecado na sua vida. Esta passou a ser a nova condição daquele homem. Poderíamos dizer que ele foi para casa em estado de graça. Esta lição é tão maravilhosa. Aliás, você deveria assisti-la na íntegra. Clique no link aqui na nossa descrição. Clique no link, vejo você lá.